É uma alegria imensa, né, estarmos hoje juntos nessa casa pela primeira vez, e assim, meu coração está realmente em festa por ver uma casa cheia. Comentava com meu marido, faz muito tempo que a gente não vê isso. Então, a satisfação quando eu pego o projeto de aumentar a casa, isso nos enche, né, de muita alegria. Então, é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje para estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu já trouxe como tema de estudo um capítulo deste livro de José Carlos de Luca, né, que se chama Alguém Me Tocou. É uma obra assim, riquíssima, né, que a gente tem um aproveitamento muito grande, um ensinamento muito rico, então vale a pena quem não conhece, né, não é tirar um tempo, é ganhar tempo e conhecimento dessa obra. E hoje nós vamos estudar um capítulo que chama Os 7 Passos da Felicidade. Então a gente vai primeiro definir o que é felicidade. O que a gente pode entender por felicidade? Está lá na Aurélio, né? É um estado de consciência plenamente feliz. Então quando a gente ouve lá na máxima de Eclesiastes falando assim, ó, a felicidade não é deste mundo, a gente chega até a assustar, né? Como assim a felicidade não é deste mundo? E a gente vai entender, né, que a felicidade realmente não é deste mundo. Porque é complicado a gente falar assim, ó, como diz a definição, é um estado de consciência plenamente, né, feliz, plenamente equilibrado. Porque a gente ficar plenamente, a gente tem momentos, episódios, mas logo a gente volta a ter uma turbulência, né? Mas inicia o Evangelho dizendo assim, capítulo, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas ruas, nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre os povos, né? Entre o povo. Então Jesus, a gente ouve também muito assim, Jesus era um médico de almas, né? Jesus não curava somente o corpo. Jesus veio para curar a alma, né? Para nos curar dos nossos males físicos. Quantas foram as curas, né, que Jesus fez em nosso tempo aqui na Terra, mas também para nos transformar, que é para isso que nós estamos aqui na Terra, para que a gente nos transforme. Né? Tem até um ditado que fala, conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz pela sua transformação moral. Então é para isso que nós estamos aqui, né? Para nos transformar. E a gente só consegue isso, né, através dos ensinos de Jesus, através do seu Evangelho. Então, aqui, ó, aqui não pega na televisão, mas ali é a região, né, como diz ali, a região da Galileia na época de Jesus. Né? Então, a título de curiosidade, né, essa região toda aí, ela é mais ou menos de 240 quilômetros quadrados. E Jesus, se a gente for ver o Evangelho de Jesus, ele tem passagem em cada pedacinho, cada cantinho dessa região aí, Jesus percorrendo. E como Jesus percorria isso? Né? Jesus percorria a pé. Quando muito montado no burrinho, né, no cavalo, mas ele percorreu toda essa distância aí fazendo o quê? Pregando o Evangelho, pregando os seus ensinamentos. Né? E hoje a gente acha tão difícil a gente sair, ou pelo menos não nem para pregar, às vezes para ouvir. Vamos dar exemplo de Votuporanga, que é aqui pertinho, perguntaram quantos quilômetros dá, né? Pertinho de Votuporanga aqui, e a gente acha tanta dificuldade. Vai ter um orador, né? Não famoso, né? Um orador que tem mais conhecimento do que a gente para nos passar e a gente com dificuldade. Não. Hoje tem novela, tem pausa. Hoje eu vou assistir a novela. Hoje tem jogo do Corinthians, né? E a gente coloca as dificuldades. Quantos obstáculos não colocamos, né, para a gente ouvir Jesus? Eu não sei se aqui acontece, mas quanta dificuldade a gente não tem para encontrar oradores, né? Então dá né, muito difícil. Então Jesus não se negava. Jesus muitas vezes vinha de lá para colar. Então nós vamos ver que, por exemplo, não vou conseguir ver, Jesus
onde Jesus nasceu. Ele não vai apontar, né? Então vai dificultar às vezes para vocês. Deixa eu chegar perto. Jesus nasceu em Belém, né? Mas Jesus, na verdade, ele foi criado, a sua infância toda em Nazaré. Mas a primeira passagem que tem de Jesus aos 12 anos, né, quando ele, na festa da Páscoa, que né, era tradição na época, que todos iam, né, saíam lá de Nazaré, lá em cima, e vinham até Jerusalém para fazer a festividade da Páscoa. E sua mãe, no retorno, só a título de curiosidade, como eu falei, de Jerusalém a Betsaida, só para a gente ver o quanto Jesus caminhava para fazer o Evangelho, de Jerusalém até Betsaida, também lá em cima, né? De Jerusalém a Betsaida, são 133 quilômetros. Né? De Cafarnaum a Cesareia, Cafarnaum lá em cima, perto da Galileia, e Cesareia aqui, são aproximadamente 100 quilômetros. Da Judéia a Galileia, da Judéia até a Galileia, lá em cima, até a Galileia lá em cima, são 150 quilômetros. Né? Então não é 5 quilômetros, 1 quilômetro, né? Eram muitos quilômetros que Jesus percorria. Né? Então quando Jesus voltava com os seus familiares lá de Jerusalém para Nazaré, que a mãe sente sua falta, a mãe de Jesus fala, cadê Jesus, né? E aí ela retorna a procurar Jesus e ele estava junto com os doutores da lei, falando do Evangelho, todos admirados com a sabedoria daquele jovem, né? Então foi a primeira passagem de Jesus depois do nascimento. Então a gente vê a distância que eles percorriam, né? O primeiro milagre de Jesus foi em Caná, né? Lá em cima, perto de Cafarnaum, quando numa festa de bodas, né, num casamento lá, e na tradição na época, faltar vinho numa festa, né, era mau agouro, era mau presságio, e faltou-se o vinho neste casamento. Então Jesus transforma a água em vinho. Né? Ali lá em cima, ó, lá naquele mar da Galileia, hoje eu trabalho com um grupo de senhoras e lá tem muitas senhoras, né? Umas 20 senhoras, e tem vários religiosos tinham lá hoje, né? Especial. E aí eu falei assim, brinquei com elas, eu vou falar minha palestra para vocês prestem atenção, mas brincando, né? E aí a gente foi discutindo a respeito de algumas coisas do Evangelho mesmo que a gente está falando aqui hoje. E aí para mim foi, quando eu deparei com o tema, lá em cima, lá no Mar da Galileia, Lago de Genezaré, que tem algumas passagens, e o Mar de Tiberíades é o mesmo lago. É o mesmo lago. Então a gente vê várias passagens no Evangelho com esses nomes. É o mesmo lugar. Né? E ele é um lago muito grande. Né? Ele tem 21 quilômetros de extensão. E ali se deu várias passagens de Jesus. Né? Ali se deu a pesca maravilhosa, quando Jesus pediu para lançar, né, as redes, depois que os pescadores tinham passado uma noite inteira sem nada pescar, e aí eles lançam descrente, e aí recolhe aquele monte de peixe. Né? Foi ali também à beira do lago que Jesus chama Pedro para ser seguidor. Né? Então a gente vê algumas passagens no Evangelho ali naquele local. Né? Em Nazaré, que é lá que nós já falamos onde Jesus nasceu, tem uma passagem que está em Lucas, capítulo 4, de 14 a 44, onde Jesus, num dia de sábado, entra, né, na sinagoga, e ele é convidado para falar, para fazer a leitura, e ele faz. Quando ele terminou, falam para ele assim, faze aqui em sua casa, né, que ele era de Nazaré, o que dizem que fizeste em Cafarnaum. E aí Jesus fala para eles assim, nenhum profeta é aceito em tua terra. Né? Jesus segue, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 dias e teve muita fome, muita escuridão. E aí só em Sarapete, na região de Sidom, que se fizeram as curas.
E ele segue. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, mas somente em Naã foi que foi feito as curas. E aí o povo se rebela contra Jesus, né? Levam até ele com um penhasco, segue o Evangelho dizendo, tentando até matar Jesus nesse episódio. Mas, né, Jesus se sabe. Então a gente vê passagens evangélicas, se fosse falar, citar todas as regiões onde Jesus pregou, em Jericó, onde Jericó fica ali pertinho, ó, ali tá vendo o Rio Jordão? Aqui, ó, é o Rio Jordão. Jericó fica ali pertinho do Rio Jordão. Jericó teve a passagem de Zaqueu, onde Jesus passava, Zaqueu sobe na árvore, Jesus desça daí, que hoje vou ter na sua casa, foi em Jericó. O cego, né, que também Bartimeu, que Jesus passando e fala para ele, Bartimeu, o que queres que eu faça? E Bartimeu fala, quero ver-te, também foi em Jericó. Mas enfim, são muitas, né? O evangelho todo se deu todo nessa região. E não foi só uma passagem em cada local. Jesus percorreu mais de uma vez cada localidade daquela ali, pregando o evangelho, ensinando e principalmente exemplificando, né? Porque ele ensinava através dos seus exemplos. E aí, De Luca coloca assim, que o Cristo tem... obrigada. Mas agora já passou. Obrigada. Que Cristo tem duas características marcantes, né? Que é o Cristo Salvador. Por que o Cristo Salvador? Porque quando a gente procura o Cristo, quando a nossa fé é mais intensa, nas nossas aflições, nos momentos das nossas dores, aí sim a gente se fortalece, aí sim a gente passa a vir mais na casa espírita, a gente procura mais, né? É nos momentos das nossas aflições, das nossas dores, porque a gente quer a cura do corpo. Nós falamos algumas das curas. Quantas curas Jesus não fez? Do cego, que nós citamos agora, da mulher hemorrágica, que esse livro retrata muito bem, até é o título dele, Alguém Me Tocou, que é a história da mulher hemorrágica. Da mulher hemorrágica que Jesus, né, curou. Quantas outras curas Jesus fez? Mas como nós dissemos, Jesus não é um médico somente de corpos. Que todas as pessoas que, se a gente for analisar, que Jesus curou aqui na Terra, desencarnaram. Porque se fosse infinitamente curar para sempre, estariam aqui até hoje, seriam eternos. Mas não, né? Ele pediu o quê quando ele curava? Ou ele falava, só pede curou, ou ele falava, vai, não peques mais. Ele pedia a transformação, né? Que é o que nós falamos, que é a transformação moral, é a mudança. E ele fez muito isso. Zaqueu, que nós citamos aqui, foi um exemplo. Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Que lesava muita gente com seus impostos abusivos, mas mediante, né, ao Senhor, ao contato com o Senhor, o que ele fez? Ele devolveu e ainda falou, quem se sentir levado, eu devolvo muito mais. Quantas e quantas pessoas, Maria Madalena, que se transformou ao contato com Jesus, quantas transformações não tiveram, né? Também ficaríamos aqui falando muito, né? E outra característica de Jesus é o Cristo Redentor, que De Luca destaca que é assim, ó, que liberta-nos do cativeiro em que nos encontramos. Por que nos liberta? Porque nos dá um entendimento. Nos dá um entendimento por que estamos aqui na Terra. Por que sofremos, né? Qual que é a nossa missão aqui na Terra? Então Jesus vai nos libertar, nos dar um entendimento. O que ele veio nos ensinar? Que o reino de Deus, né, está dentro de nós. E ele fala muito do seu reino. Então ele vem nos esclarecer e nos falar, né, que o reino, quando ele estava lá prestes ao desencarne, que ele estava lá na cruz, ele falou assim, ainda hoje vou preparar, né, o local onde vocês irão. Então Jesus veio trazer para nós o entendimento. E De Luca fala assim, ó, por que Jesus ensinava, né? Conhece-te a verdade e a verdade te libertará, né? Porque principalmente através da doutrina que Jesus veio e trouxe de uma forma alegórica os seus ensinamentos, principalmente a lei de amor, né? Que na época de Moisés ele veio instalar um Deus único, mas era um Deus
que impunha, né, os seus mandamentos. Era um Deus punitivo, era um Deus vingativo, que se não fizesse o que estava na lei, Deus punia, Deus castigava. Jesus vem trazer para nós o quê? A lei de amor, né? Que estamos aqui na terra para nos amarmos, que é só através do amor que a gente vai evoluir nessa terra. Mas vem a doutrina e nos esclarece ainda muito mais. Vem nos trazer o porquê sofremos, né? De que forma isso acontece, aquelas formas alegóricas que Jesus trouxe. A doutrina vem nos esclarecer, nos tira o véu que a gente fala, nos tira, né, nos esclarece. Então nos tira da ignorância espiritual. Então a gente sabe o porquê nós sofremos. Nós entendemos que existe uma lei chamada ação e reação. Tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu faço, eu recebo na mesma proporção, né? Então De Luca coloca assim, que o sofrimento é uma ação em descompasso com as leis de Deus, né? Com as leis divinas e naturais. E está lá na questão 621, mas onde estão essas leis divinas e naturais? E a resposta está na nossa consciência, porque nós sabemos, todos nós sabemos. É bem verdade que à medida que nós evoluímos espiritualmente, isso se torna mais claro para nós, de forma mais sensível, né? Então, quando erramos, algum alerta nos fala: errei. Por que a gente persiste no erro? Estamos aqui para aprender a não persistir mais, mas está na nossa consciência, né? Essas leis divinas e naturais. E aí ele fala assim, que tocamos o coração de Jesus. Quando a gente toca o coração de Jesus? Toda vez que nos esforçamos para nos transformarmos. Então, quando a gente se esforça, né, a gente toca o coração de Jesus. De Luca coloca assim, que Jesus tem forte preocupação conosco de educar o homem, porque ele sabe que quanto mais a gente evolui, né, quanto mais a gente se transforma, mais a gente melhora, né, a partir disso a nossa vida melhora. É consequência. Se a gente evolui, se a gente se transforma, a nossa vida passa a ser diferente. Então, ele tem uma parte no livro que ele diz assim, Jesus ajuda, sim, a gente a sair do fundo do poço. Toda vez que a gente precisa, que a gente pede, tem eu acho que é um capítulo que fala sobre a fé no Evangelho, que fala assim, tudo que você pedir em prece, né, para Deus, para a espiritualidade, para quem você direciona a sua prece, você é atendido. Tudo que pedir em prece será atendido. Mas é que muitas vezes a gente é atendido não de acordo com as nossas vontades, mas sim de acordo com as nossas necessidades. Né? Porque às vezes eu peço, eu quero ganhar na Mega Sena, mas o dinheiro não é o que eu preciso. Então a gente é atendido sempre, sempre. Então eu falo assim, Jesus ajuda-nos a sair do fundo do poço. A gente pode pedir que Jesus está lá para amparar, né? É igual aquela música Rastros na Areia, né? Que tem os 2 passos, quando nas dificuldades tem um só. Né? Quem fala, você me abandonou, não. Quando nas nossas dificuldades ele nos carrega, né? Ele está sempre junto de nós. Né? Só que ele fala assim, só que Jesus, né, nos ensina, vou começar de novo. Jesus ajuda-nos a sair do fundo do poço, mas a vivência do seu Evangelho, a vivência dos seus ensinamentos, faz com que a gente não caia mais no poço. Então a gente aprende a não cair no poço, a vivência do Evangelho de Jesus. Né? Então ele pergunta assim, o que Jesus ensinava? Qual que era o ensinamento de Jesus? Jesus ensinava a boa nova, né? Nós já falamos do reino, falava do amor, falava da justiça. Né? E ele fala uma coisa muito importante, que era o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, a felicidade está dentro de nós. E a gente hoje, infelizmente, ainda busca a felicidade lá fora. A gente busca a felicidade fora de nós, e nós vamos falar mais disso aqui hoje. Né? E aí, ele nos traz os 7 passos para a felicidade. Né? Então ele traz 7 passos para que a gente encontre a tal sonhada felicidade. Mas antes de a gente começar a falar das chaves, lá na questão 920 do Livro dos Espíritos,
que vocês estudavam antes, né, de vir aqui, pergunta assim: aqui na Terra é possível a gente ter a felicidade completa? Lembra que a gente falou da definição? A completa felicidade? E aí os Espíritos respondem que não, porque estamos no mundo de expiação e prova. Viemos aqui para expiar, para fazer nossas provas, para nossa evolução. Então, por isso que a felicidade não é deste mundo. A felicidade completa, a felicidade plena. Porque a gente tem momentos, né, de felicidade. Isso sim é possível. Que é o que ele fala na questão seguinte: e a felicidade relativa? É possível aqui na Terra? E aí a resposta dos Espíritos é assim: que nós somos, na grande maioria das vezes, nós mesmos que somos os responsáveis pela nossa infelicidade, porque ainda buscamos externamente a nossa felicidade. Colocamos na mão do outro, colocamos nas mãos de outras coisas a nossa felicidade. Então, quando a gente entender, né, que a felicidade está dentro de nós, aí a gente consegue a felicidade relativa, né? E ele fala assim da primeira chave para a felicidade, que é a humildade, né? Lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Então, por quê? O que a gente entende por pobres de espíritos? Até bem pouco tempo, vamos colocar desde a época, vamos mudar a fala, desde a época dos fariseus até hoje, entende-se por pobre de espírito aquele ignorante, que não tem entendimento, que não tem escolaridade, né? E Jesus já lá nos ensinava que pobres de espírito são os humildes, né? O que é a humildade, né? É nos colocarmos na mesma condição. Eu tendo condição, não me lembro onde eu li uma vez, tendo poder, sabedoria, né, e posição social para me elevar, eu coloco-me na mesma condição. Eu faço igual um elefante. Eu tenho condição de estar grande, eu me rebaixo na mesma condição, né? E sem a humildade, nenhuma outra virtude se sobressai, porque ela passa a ser falsa. Então, a humildade é uma das principais virtudes. E Jesus foi o exemplo de humildade. Desde o nascimento até o seu desencarne, Jesus falou de humildade, né? Quando a gente pega o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala de humildade, ele fala da criança, né? Que a gente tem que ser humilde igual a criança. Olha o exemplo da criança. Por que ele usou a criança? Porque a gente vê crianças brincando, só que a gente ainda hoje a gente mesmo transforma a criança, porque a criança não tem maldade, ela está brincando com o outro, eles viram ali, logo já está abraçando, beijando, mas a gente faz o que com a criança? Você vai brincar com fulano, mas quando você for brincar com ele, você não pega aquele brinquedinho mais caro que você tem, não, tá? Você pega aquele outro, porque se sumir, né? Ou você não fala então a gente vai colocando, já vai embutindo leis de muito cedo na criança, né, essa falta de humildade. Então a criança, por ela só, né, ela é humilde. Ela não tem maldade, ela não tem, né, ela brinca com todo mundo, ela não tem distinção de raça, de credo, de cor, de nada. Ela é simplesmente criança. E aí a gente vai transformando ela com as nossas, né, com os nossos vícios de sempre. A segunda chave é, né, a misericórdia. Também está lá na Bem-aventuranças, é a 7ª Bem-aventuranças, que está lá: bem-aventurados os misericordiosos, né? O que é ter misericórdia? Misericórdia está lá no Evangelho, lá no dicionário. É um sentimento de compaixão, é um sentimento de empatia, é nos colocarmos, né, na mesma condição, eu sentir o que o outro sente, querer para o outro o que eu quero para mim. E é o principal ensinamento de Jesus. Eu penso, eu tenho aqui comigo, que o dia que a gente aprender, né, somente, parece tão simples, né, o ensinamento de Jesus que diz assim: fazer para o outro tudo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Não é tão simples? Porque por que eu vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim? Né? É muito
fácil. Eu vou fazer tu outro, tu por outro. Então, quando a gente entender isso e colocar em prática, entender, a gente já entendeu. A gente só não consegue colocar em prática. Quando a gente fizer isso, a gente já pula lá para os mundos superiores, né? Porque a gente já entendeu a lição do Cristo. Mas é muito difícil ainda para a gente. Então, misericórdia tem empatia. É fazer o bem pelo bem. É fazer o bem sem ter nada em troca. Né? E a gente fala muito do mundo, né? Que o mal, hoje ainda na Terra, o mal, né, sobressai o bem. Isso é uma grande verdade. Mas é porque o mal, a gente brinca que o mal, tinha uma amiga lá de Japão que ela fala que o mal dá ibope. É porque a gente, quando vê o mal, hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela falou assim, nossa, não consigo parar, nem sei o que ela comentou lá, que tinha acontecido na televisão. Eu falei, olha, eu não assisto televisão, realmente eu não assisto, então não sei. Mas a gente liga, quando é uma coisa, uma notícia má, a gente liga a televisão, está passando em todos os canais, né? A gente liga aqui, e quando é o bem? Né? A gente não comenta. Quando a gente, aqui deve ter os trabalhos assistenciais da casa, né? Quando que é comentado na comunidade da gente que é pequena os trabalhos assistenciais? O bem não dá ibope. O bem não vende, né? Então é pouco falado. Mas hoje a gente faz muito bem. E a gente está perto de passar por um mundo de regeneração, onde vai equilibrar, né? Vai ter o mesmo tanto de bem e o mesmo tanto de mal. Então a gente, misericórdia é fazer o bem pelo bem. A terceira chave, né? A terceira chave é o desapego. O quanto apegado a gente é com as coisas. Né? Lá no Evangelho de Mateus, tem uma passagem que fala assim, não ajunteis, né? Tesouro que a traça corrói, né? Porque os passarinhos não plantam, não guardam, e eles não morrem de fome. Por que a gente tem tanta necessidade de ajuntar? Por que a gente quer sempre mais, né? E é tão verdade que se eu tenho hoje um emprego que eu ganho um salário, a gente luta para ganhar mais, um pouquinho mais. Aí eu consigo uma promoção, já quero outra, porque a gente quer sempre mais, isso é o apego, né? E lá no Evangelho tem uma passagem também que fala assim, de um fazendeiro que fez uma colheita maravilhosa, né? E guardou muito, e os seus celeiros não foram suficientes, ele construiu os celeiros para guardar a sua colheita, e aí, né, o Senhor fala assim, insensato, ainda esta noite cefarei sua vida. Para que a gente ajunta tanto? Se a gente nem sabe do futuro. Né? Quem me garante que amanhã eu vou acordar? E o que eu vou fazer com tudo que eu guardei? A gente às vezes ouve pessoas, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ajudar lá no centro. Quando eu aposentar? Mas e quando? Se eu não sei. Certo? Esses dias atrás, quando eu estava montando também, eu vi um vídeo, às vezes vocês já até conhecem, de um programa de televisão, mas eu não sei nem quem que é a apresentadora. Que ela estava no programa assim, e ela fala para as pessoas que estavam com ela assim, o que vocês fariam se eu desse 10 milhões para vocês? E aí elas começam a fazer planos, né? Não sei o quê, uma fala, eu ia comprar, não sei o quê. Ela falou assim, então e se eu falasse para vocês que eu ia dar para vocês 100 milhões? Aí os olhos delas brilharam e elas começam a fazer planos. Ela falou assim, tudo bem, eu ia dar 100 milhões para vocês, mas amanhã vocês não acordariam. Aí elas ninguém quis, não, então eu não quero. Aí a apresentadora frisou bastante, ela falou assim, então vocês estão me dizendo que acordar amanhã é muito mais importante do que ganhar 100 milhões? E eu faço a pergunta para vocês, o que é mais importante? Ganhar 100 milhões ou acordar amanhã? Acordar amanhã. Então todo mundo concorda que acordar amanhã é muito mais importante. E aí ela fala assim para elas, então por que vocês reclamam tanto? Por que a gente reclama tanto? Tá frio? Oh meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir pro serviço de novo. Nossa, amanhã eu tenho que levantar esse chão de novo. Nossa, mas por que amanhã não é segunda? Porque a gente reclama o tempo todo. A gente não para de reclamar, sendo que eu acabei de concordar que acordar amanhã é muito mais importante que qualquer dinheiro. Né? Mas o apego não fica só nas coisas materiais, a gente se apega também às pessoas. Né? A gente coloca a felicidade em pessoas. Eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho.
Eu vou ser feliz quando meu filho se formar. Eu vou ser feliz quando, né? E a gente coloca essa felicidade sempre na mão do outro. Né? Certa feita eu voltava de Rio Preto com o dirigente da casa de Indiaporã, como eu estava confirmando que eu sou de Indiaporã, mas eu estou em Cardoso. E a gente voltava e a gente comentava sobre isso, né? De apego. E aí ele falou assim pra mim, se de repente Marcelo, meu marido, largasse de mim, né? E arrumasse outra, aí ele falou assim, ele falou pra mim que você deveria desejar o bem, né? Que ele seja feliz com outra. Eu falei pra ele, olha, o senhor tá louco? Né? O senhor tá falando que ele vai arrumar outra mulher e ainda eu vou desejar que ele seja feliz. Ela falou assim, é desse jeito. Porque quando a gente ama verdadeiramente o outro, o que a gente quer? A felicidade do outro. Então, na verdade, eu não amo, eu apego. Ele é meu, é minha posse. E a gente fala assim, ó, é meu marido, é meu filho, é minha mãe, né? Então, tudo é meu. Então, a gente é um sentimento de posse e não de amor. E bem na época que ele falou isso pra mim, né, me fez refletir muito a respeito. Eu falo, gente, é uma grande verdade. Quem de nós deseja a felicidade do outro quando separa? A gente não consegue nem ter uma boa relação. Né? A gente não consegue ter brigas por herança, por filhos, por casa, até por cachorro. Né? Então a gente não consegue ter esse relacionamento. E aí bem na época que tinha uma música, acho que é do Henrique Juliano, que falava assim, que o homem tinha largado da mulher e ele encontra o suposto, né, futuro marido. E ele fala assim, ó, cuida bem dela. Você não vai encontrar mulher melhor que ela. Ela gosta, ela começa a dar detalhes, ela gosta que mexe no cabelo dela. Então ele passa para o outro tudo que ela gosta para ela ser feliz. Isso é verdadeiro amor. Essa daí mesmo. Eu coloquei no toque do meu celular para isso ficar gravado na minha cabeça. Ficou por muito tempo. É para a gente entender que a gente tem que amar sem desejar que o outro nos faça da mesma forma. Porque assim eu vou ser feliz. Né? Assim a felicidade do outro me tornará feliz. Então a gente tem um apego muito grande, né? Não um amor muito grande. A outra chave é o perdão. É o quão difícil, que sentimento difícil é o tal do perdão. Hoje também lá no grupo que eu tenho, uma moça, né? Ela falou pra mim assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. E parabéns, que já estou admitindo que você tem dificuldade. Agora é só você vencer essa dificuldade. Quão difícil a gente acha perdoar? Né? Por que a gente tem essa dificuldade de perdoar? Quando a gente não perdoa, o maior prejudicado sou eu. Né? Lá tem uma passagem do Evangelho onde Pedro pergunta para Jesus assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Seria 7 vezes? O que Jesus fala? Não 7, mas 70 vezes 7. E aí a gente fala cada ofensa, né? Então, né? E lá no Consolador, na questão 338, Emmanuel pergunta assim, por que teria Jesus falado que a gente deveria perdoar 70 vezes 7? E aí a resposta é assim, que por vezes nós ofendemos 70 vezes 7 vezes. Nós fazemos na oração dominical que a gente faz todos os dias assim, ó, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente nos colocamos na condição de perdoar, mas a gente só quer ser perdoado. Quando pisa no nosso calo, aí já é difícil. Mas volto a dizer, o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Tem uma historinha que diz assim, que um menino chegou muito bravo em casa, uma criança muito brava com o menino, tinha acontecido alguma coisa na escola, e ele falou, pai, ele não podia ter feito isso comigo, né? Eu gostava dele. Aí o pai falou para ele assim, meu filho, vem aqui. Pegou um saco de carvão, abriu o saco de carvão, tinha uma camiseta branca no varal. Ele falou assim, eu quero que você pegue esses pedaços de carvão e joga na camiseta que está no varal. Daqui e ali na janela. E ele falou assim, cada vez que você jogar um pedaço do carvão, você pensa que é um sentimento seu que você tem em relação a ele, né? Por que você fez isso? E vai jogando os carvão, né? E ele fez. No começo ele foi com muita raiva, depois ele já achou aquilo muito divertido. Na hora que ele acabou de jogar tudo o carvão, ele foi lá pro pai e falou assim, pai, acabei.
pai falou assim, como você sente? Então... Aí ele falou assim, vem aqui na frente do espelho. Aí ele mostrou pro menino. O menino estava inteirinho sujo de carvão. E a camiseta que ele estava jogando no varal estava pouco, algumas pedras de carvão só acertaram a camiseta. Aí o pai falou para ele assim somos nós. Como nós não perdoamos, o maior prejudicado somos nós. Quem fica impregnado com esse sentimento somos nós. O outro às vezes nem sabe que eu estou ressentido. O outro nem sabe que eu estou magoado. Porque para ele, como diria Chico, eu não perdoo, porque eu não me sinto ofendido. Né? Porque às vezes a gente se magoou tão pouco e o outro nem sabe. Então a gente precisa aprender, né, a libertar, a perdoar. A outra chave é a fé. Né? A fé está lá no Evangelho também, que é um sentimento, né? É um germe que cabe a cada um germinar, cada um fazer crescer. Todos nós nascemos com ela, né? Mas é difícil porque ela é individual. Eu não consigo passar para os meus filhos a fé que eu tenho. É difícil, porque cada um é individual, né? Jesus, né? Jesus trouxe a fé raciocinada, que ele veio nos falar o porquê de todas as coisas, mas principalmente a doutrina espírita. Ele veio nos trazer a fé raciocinada. O porquê estamos aqui, o porquê sofremos, né? Faz com que fortaleça a nossa fé. Ainda hoje eu comentava com uma paciente antes de vir para cá, que ela falou que ela não era espírita, mas ela acreditava, né? Que eu ainda brinquei com ela, porque se a gente não acreditar, né, na reencarnação, que Deus é esse, né? Qual a justiça de Deus? E ela me falou, uma criança lá da cidade dela. Então a gente passa a entender a justiça de Deus, porque uns com tanto, outros com nada, né? Então a gente passa a entender. Isso é fé raciocinada. Mas a partir do momento, também está lá no Consolador, que eu tenho uma fé raciocinada, ela precisa ser sincera, né, e proveitosa. Porque quando a gente passa, né, a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, passa a entender, a gente cresce um pouco no nosso orgulho, né? Que a gente fala assim, nossa, como que fulano ainda acredita nessas coisas? Vamos dizer assim, como que acredita em Papai Noel, né? Mediante a todos os ensinamentos que a doutrina já nos trouxe. Então a gente nos enche um pouquinho de orgulho, a gente tem que saber que cada um no seu tempo. Cada um, perguntado certa feita, se a doutrina espírita vai ser a religião do futuro, né? Kardec respondeu que não, que vai ser o futuro de todas as religiões. Vai chegar um tempo que todos entenderão hoje o que a gente entende. Vai ter todas as religiões que hoje tem, mas todas elas com o mesmo entendimento que a gente tem hoje. Então, cada um no seu tempo. Vai chegar o tempo. Hoje ainda não é o momento, né? E a gente tem que respeitar. A gente tem que tirar proveito do que a gente sabe, mas sem, né, humilhar. Tem que ser sincero e humilde, como eu disse. Mas ela tem que ser proveitosa. Porque o que eu faço com todo o entendimento que eu tenho? O que eu faço com todos os esclarecimentos que a doutrina nos trouxe? Como eu já disse, qual que é o meu esforço para a minha transformação? Perguntado, eu não me recordo agora qual que é a questão do Livro dos Espíritos, perguntando assim, se a gente conseguiria vencer os nossos vícios, né, aqui na Terra. E aí a resposta é assim, fala que sim, né? E ela fala assim, com bem poucos esforços. Mas quando vocês se esforçam para que isso aconteça? Então, com o mínimo de esforço da gente, a gente venceria as nossas imperfeições. Mas a gente se acomoda, né? A gente está na nossa zona de conforto. A gente não quer mudar, a gente quer continuar do jeito que a gente está. Uma vez a gente fez uma capacitação ali em Fernandópolis, com um morador, acho que ele era de Brasília. Ele falou pra gente assim, e assim somos nós. Ele falou assim, gostaria que vocês levantassem e trocassem de lugar, né? Então, eu estava sentado assim, meu marido estava assim, nós trocamos de lugar. Eu vim pra cá e ele veio pra cá. Então, ele falava de novo, e a gente só mudava pouquinho assim, né? Ele falou assim, há mais de 2000 anos, Jesus vem falando para que a gente se transforme. E a gente faz assim, igual a gente fez, a gente muda daqui para cá, daqui para lá. Então, as nossas transformações são assim, mornas, né? Só que agora, o tempo já está passando. Ele estava falando
do mundo de regeneração, né? Talvez essa seja a nossa última oportunidade de estarmos encarnados aqui na Terra. Porque se a gente não evoluir, o planeta vai e a gente vai ficar. Então o que a gente está fazendo com as nossas oportunidades? Quantas oportunidades perdemos ao longo das nossas existências? Quantas oportunidades perdemos hoje ao longo do nosso dia? Se fizéssemos uma reflexão igual de Santo Agostinho, ao deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, será que ganhamos o dia, empatamos ou perdemos o nosso dia? Então, cabe a nós usarmos do nosso conhecimento, que a doutrina nos esclarece, para que nos transformemos. Outra chave é a perseverança, que sabemos que estamos no mundo de expiação e prova. Virão as provas, virão as expiações que temos que pagar, mas enquanto estamos perseverando? Jesus falava assim, meu jugo é suave e meu fardo é leve, quando a gente chama Jesus para nos ajudar a carregar a nossa pedra. Porque nesse momento aqui, são poucos os amigos que vai falar, vamos lá. Então, ou senão vai ser igual assim, Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado, havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia, não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão a aclamar, não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história: quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. Mas eu vou entender minha extensão, Todo mundo fala, você não vai conseguir, e ele foi, E aí no final o sapinho era surdo. Então que a gente tem que ser surdo, muitas das vezes. Por quê? Pessoas, como eu disse, para falar, você vai perseverar, você vai conseguir, vai atrás, Você vai vencer as dificuldades, são poucos. Quantos de vocês, trabalhadores da casa, não perguntei qual é a frequência de trabalho, quais são os trabalhos, mas eu já escutei muito assim, mas você vai no centro de novo. Você vai acordar no centro no sábado, hoje sábado que você tem para descansar, você vai para o centro fazer sopa. Você vai para o centro estudar de novo. O que vocês vão tanto estudar? Quantas vezes a gente não escuta isso? Pessoas, mas ninguém fala assim, nossa, olha, que legal, Vocês vão... É raro, são raras pessoas. Então a gente tem que ser surdo para essas coisas que nos atrapalham, nos põem para baixo. Isso é na vida, em tudo, Falava hoje também no grupo que eu trabalho, que a gente tem que filtrar, assim, a gente tem que... As coisas ruins, As más influências, os que nos levam para baixo, a gente tem que ser reflexivo, tem que bater e voltar. E a gente absorver só as coisas boas, É lógico que quem não gosta de um elogio, mas também a gente não tem que se engrandecer com o elogio, porque senão a gente vai achando que a gente é o rei da cocada, que a gente é a última bolacha do pacote, não é bem assim, Mas a gente tem que filtrar assim as coisas, As críticas são importantes, sim, porque com as críticas eu aprendo. Nossa, fulano me falou aquilo, mas será que é aquilo mesmo?
Não, eu acho que eu tenho que ir lá mesmo, então eu vou corrigir. Então a gente vai observando e vai nos corrigindo. Mas que a gente possa ser surdo, né? Quando a gente vem alguém nos tirar a nossa perseverança de vencer. Né? Porque todos nós, mais uma vez, lembrando que estamos aqui na Terra, num plano de provas e expiação. Então temos as nossas provas, temos as nossas, né, provas a cumprir, que a gente possa cumprir bem cumpridas. Né? E por último, mas não tão menos importante, a última chave, que é o amor. Né? Que foi o maior ensinamento, já comentei aqui, de Jesus aqui na Terra. Quando ele esteve aqui na Terra, ele falou muito de amor, mas ele também exemplificou. Ele nos falou, nos mostrou. Né? Jesus tinha o amor. Eu imagino assim, como seria a vibração de Jesus. Né? De Lucas não é nesse livro, mas ele faz uma comparação, que ele fala assim, que a nossa aura, ela mede coisa de 2 centímetros, 1,5 a nossa aura, né? Então fala assim que de Chico é 30 centímetros, não me recordo agora, acho que 30 metros, né? 30 metros de Jesus é do tamanho da Terra. Por isso quando ele disse assim, ó, que quando a gente, onde você estiver, eu estaria no meio de vós, a aura dele é tão grande que ele cobre a Terra inteira. Então ele está junto de nós o tempo todo. Basta a gente levar o nosso pensamento, que a gente sabe que através do nosso pensamento que a gente emite, que a gente chega, né? Então quando a gente pensa em Jesus, ele está junto de nós. Né? Então ele veio aqui na Terra para falar desse amor. Né? E lá no capítulo de Marcos, né, ele fala assim, quando o fariseu pergunta assim, qual o maior mandamento? O que Jesus responde? Amará a Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós já comentamos aqui hoje que quando aprendermos, né, amar ao próximo como nós gostaríamos que nos fosse amado, ou como a nós mesmos, mas a grande verdade é que ainda não conseguimos amar nós mesmos. Quantos nós nos prejudicamos? Quantas coisas a gente faz errado para a nossa saúde, tanto física como mental, né? Então a gente precisa aprender a amar a gente mesmo, para conseguir amar o próximo, né? Assim como ensinava Jesus. E ele fala assim, De Luca, no final do capítulo, que o exercício de cada uma dessas virtudes vai abrindo as portas da felicidade que se é possível aqui na Terra. E aí, comparando, que ele fala assim, que Jesus nos deu o mapa da mina para que a gente encontre a felicidade, né? E a gente, é só pegar esse mapa e seguir. E hoje, com o advento do GPS, o que acontece? Quando a gente sai fora, o que a gente estuda? Recalculando rota, e aí a gente tem que voltar para o caminho. O que é esse recalculando rota? Jesus nos dá quantas oportunidades foram possíveis para a gente voltar para a rota e seguir em frente, nos transformar e encontrar a tão sonhada felicidade. Porque somos fadados a isso. Nós nascemos para chegar lá na perfeição. Nascemos para sermos felizes, para sermos espíritos perfeitos, e vamos ser. Uns mais depressa, outros nem tanto, mas é o nosso fim. Então, toda vez que a gente sair fora do caminho, Jesus permite com que a gente volte. Tem uns que pegam o caminho mais longo, outros voltam rapidinho, mas a gente vai retornar ao caminho. Né? Então, e no final de cada capítulo, ele nos traz uma prece, né, que eu trouxe aqui para que a gente faça ela junto. Tá? Ele diz assim: Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você. Rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abram a porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício, e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me essa dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faça um silêncio, querendo ouvir a sua voz, a voz do meu mestre.
e dentro do meu coração ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento. Mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre meus irmãos se distanciam completamente das estâncias de paz e de amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive faço através deste livro, mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você, que me busca nesta prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do meu Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Senhor, por seu infinito amor. Eu quero retornar. E que assim seja, né? Ele nos fala do livre-arbítrio, fala de cada um da procura, né? E para encerrar, realmente, a gente roga, né, ao Pai que nos abençoe e que nos fortaleça e que a gente possa encerrar com essa canção, porque às vezes eu falei aqui por quase 1 hora, vocês me perdoem, mas a música toca a gente de uma forma diferente, para que a gente possa... Não se pôs o microfone do outro. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar no lado. Já imaginou de onde? Não sincero, já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por ali, na ilusão e ainda sorrir.
Então, o que nós levamos hoje como reflexão de quanto que eu preciso para ser feliz, né? Quanto custa um verdadeiro sorriso, né? O que realmente me traz felicidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e nos traga sempre, sempre, sempre a sua paz. Gratidão, Elisângela.